Estamos novamente com você em mais um programa Evidências, em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje vamos falar de uma questão que interessa a todo teísta, isto é, a todo aquele que acredita na existência do divino. Partindo do pressuposto que há um ser supremo chamado Deus, podemos nos perguntar como ele é, com que ou com quem Deus se parece. Seria ele alguém para se amar ou alguém para se odiar? Você certamente já ouviu falar da antiga parábola contada por Buda acerca dos homens cegos do palácio Savatthi que foram pela primeira vez examinar um elefante. Cada um examinou uma parte do animal e, com base na sua experiência tátil limitada, deu uma descrição diferente da do companheiro. No final, todos estavam bem distantes da realidade. Intelectuais budistas e de outros ramos às vezes se valem desta imagem para dizer que nunca poderemos dizer com segurança nada acerca de Deus e a sua realidade, pois o que vemos é apenas uma parcialidade de Deus. Nós enxergamos tudo às apalpadelas, como se fôssemos os cegos da parábola. Agora veja que interessante. Já o escritor ateu José Saramago foi noutra direção em seu livro Ensaio sobre a Cegueira. E ele mostra, nesse ponto podemos concordar com ele, que em alguns momentos é a cegueira que nos permite enxergar algumas coisas que, vendo naturalmente, jamais perceberíamos. É justamente isto que admite a teologia cristã, e é deste fato que parte o seu discurso concernente a Deus, ou seja, Deus, se existe, está oculto. Somos obrigados a procurá-lo de fato às apalpadelas. Podemos passar um dia inteiro de sol olhando para o céu e jamais veremos qualquer silhueta nos olhando por detrás das nuvens. Alpinistas subiram ao Monte Olimpo e não encontraram Zeus nem qualquer deus grego. Cristãos também viajam de avião todos os dias e nenhum deles conseguiu ver Jesus numa nuvem do céu. O que é pior nesse silêncio é que às vezes Deus parece oculto por causa também dos escândalos religiosos e da falta de piedade daqueles que professam segui-lo e amar o seu nome. Como disse alguém, parece que há dois tipos de ateísmo: o ateísmo teórico e o ateísmo prático. Para o ateu teórico, Deus não existe e ponto final. Já para o ateu prático, Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. Isso é algo muito sério, não é mesmo? O famoso pensador Teilhard de Chardin escreveu com ênfase a respeito dessa ocultação de Deus. Veja o que ele disse. Por que, Senhor, tuas criaturas estão diante de ti perdidas e angustiadas, procurando ajuda, e a ti, se existes, bastaria para fazê-las correr para ti, mostrar um raio de teus olhos, a orla do teu manto, e não o fazes? O que Chardin parece não ter percebido é que a glória de Deus, ao contrário de nos fazer correr para Ele, nos afugentaria de sua presença por causa do seu resplendor. Ora, não conseguimos sequer contemplar o sol do meio-dia com a vista desarmada? Quem diria então contemplar o resplendor daquele que criou o sol? Mas nós queremos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Foi o próprio Jesus que certa vez afirmou: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Deixe-me contar uma história para você. Certa vez, uma mãe colocou um filhinho no quarto à noite para dormir, como usualmente costumava fazer. Mas, ao sair do quarto, o garotinho lhe surpreendeu com o seguinte diálogo: "Mamãe, você não vai me deixar aqui sozinho, não é? Está tão escuro." Eu sei que está escuro, querido, mas Deus está aqui com você. Eu sei que Deus está aqui comigo, mas eu preferia alguém com um rosto. Você viu isto? Alguém com um rosto. Esse é o anelo universal da humanidade. Muitos, por causa disso, desistem de buscar a Deus e, a priori, rejeitam a fé. O filósofo francês Blaise Pascal comenta sobre essa tendência de alguns para a descrença. Ele escreveu: "Aprendam, pelo menos, qual a fé que rejeitam antes de rejeitá-la. Se esta religião se ufanasse de ter uma visão clara de Deus e de postulá-la a descoberto, sem véus, seria de fato um modo de combatê-la, dizer que nada já no mundo que não la mostre como tal evidência.
Mas o cristianismo diz, ao contrário, que os homens estão nas trevas e no forçoso distanciamento de Deus, que se escondeu de suas consciências. E é exatamente este o nome que toma para si nas Escrituras: o Deus escondido, Deus absconditus. Queremos conhecer a Deus. Precisamos desesperadamente conhecer a Deus. Mas Ele não está ao nosso alcance. Como então resolver esse dilema? Talvez devêssemos tomar carona no insight já mencionado da obra de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e tirar daí uma conclusão, evidentemente não imaginada pelo autor. Sabe qual seria essa conclusão? Ela é a seguinte: Deus é tão grande, tão ofuscante, que para se revelar, Ele tem de se esconder. Isto mesmo, diminuir a sua chama, apagar ainda que por um instante o seu brilho. E como se faz isto? Como pode ser um Deus tão glorioso diminuído? Segundo a mais antiga tradição bíblico-cristã, o Filho de Deus um dia esteve neste mundo para revelar a divindade. Mas ele não veio apenas como uma aparição fantasmagórica ou como um sonho na cabeça dos crentes, não. Ele se transformou num de nós. Noutras palavras, o divino se fez humano. Apesar de algumas dissidências teológicas ao longo dos séculos, a doutrina da encarnação de Cristo foi uma das mais bem preservadas crenças desde o cristianismo primitivo. Ela está muito clara em todas as páginas da Bíblia Sagrada, porém mais especialmente no Novo Testamento. Vamos tomar agora um tempo para conhecer mais de perto esta regra de fé cristã. O Evangelho de João e suas cartas apostólicas, escritas no final do primeiro século, expõe de maneira muito clara este ensino sobre a revelação de Deus. Aproveitando o contexto filosófico da antiga cidade grega de Éfeso, João usou a linguagem local para comunicar ao mundo greco-romano a mensagem da encarnação do Filho de Deus. Os habitantes do local amavam a literatura e a cultura geral. Essa biblioteca, embora posterior aos tempos de João, mostra a tradição filosófica daquele lugar. Não foi por menos que, cerca de 5 séculos antes de Cristo, ali viveu o grande filósofo Heráclito, que revolucionou o conceito grego de universo, conhecimento e teologia. A grande preocupação de Heráclito, bem como dos filósofos pré-socráticos que o antecederam, era com a natureza fundamental do cosmo. Mas não era apenas uma questão de saber do que era feito o universo, e sim qual era o seu significado racional. Assim, para falar desse significado, não haveria em grego palavra mais apropriada do que o termo logos. Logos era uma palavra muito importante para os gregos. Seu significado básico seria palavra, pensamento, estudo, princípio, discurso. Como termo técnico, a palavra logos foi amplamente usada pelos filósofos e mais tarde pelos teólogos para demarcar 2 campos do saber. Em primeiro lugar, aquele que lida com a razão humana, especialmente aquela racionalidade que procura a lógica do universo. E, em segundo lugar, aquele que lida com a chamada inteligência universal, ou seja, o reconhecimento de que existe algum tipo de força dominante que propicia a justiça e controla a própria existência das coisas materiais. E não somente isso, esse logos revela o cosmo para a humanidade de modo que podemos definir de modo real e não ilusório aquilo que vemos ao redor. Para alguns, é claro, essa força, esse logos, pode naturalmente ser chamada de Deus. Pois bem, Heráclito dizia que esse logos seria uma inteligência divina, racional, que comanda e justifica a existência de todas as coisas. Muito bem. O problema, porém, segundo alguns intérpretes do filósofo, é que para ele, essa inteligência não era bem uma pessoa, mas antes um poder impessoal e imanente ao próprio cosmo. É o que alguns cientistas modernos, mesmo ateus, chamam de a mente de Deus. Não é o nosso objetivo discutir aqui neste programa este particular da interpretação de Heráclito. O fato é que ele apontava, talvez de maneira incompleta e um tanto equivocada, a existência de um logos sem o qual não podemos conhecer nada acerca do universo que nos rodeia. Para o filósofo grego, o logos era a fagulha cósmica,
o princípio, ou o arré, como eles diziam em grego, de todas as coisas que existem no universo. Agora veja que interessante. Essa filosofia de Heráclito foi, como dissemos, formulada em Éfeso e 500 e poucos anos depois dela, o apóstolo João, vivendo na mesma cidade, resolve escrever um evangelho também em grego, usando a linguagem que o povo entendia e assim queria explicar de um modo mais completo e correto aquilo que faltara na filosofia de Heráclito. João usa propositadamente o mesmo jogo de palavras encontrados nos escritos do filósofo. João diz: No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus e era divino. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O evangelista segue então afirmando que este Logos era a luz do mundo que brilhou em meio às trevas, propiciando aos homens o conhecimento do universo, de Deus e da verdade. Ele também corrige alguma coisa da filosofia de Heráclito, como aquela ideia que propõe que os paradoxos são parte integrante do universo. João irá dizer, numa outra situação, é claro, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas a novidade maior do evangelista vem justamente aqui no verso 14, quando ele diz: E o Logos se fez carne e habitou no meio de nós. Isso jamais havia sido pensado na filosofia grega. É como se João dissesse assim: Heráclito estava certo em algumas coisas que escreveu. De fato, o Logos é a chave para entendermos a causa de todas as coisas e o próprio modo como elas existem em nosso redor. Mas eu vou contar para vocês algo que nem Heráclito sabia. O Logos, que muitas Bíblias traduzem por verbo ou palavra, o Logos esteve aqui, disse João. Ele veio em forma humana. Eu o conheci pessoalmente. E se me permitem, gostaria de contar-lhes a sua história. O seu nome era Jesus de Nazaré. E assim prossegue o quarto evangelho. Fascinante, não é mesmo? Mas talvez alguém insista em perguntar: Deus tinha mesmo de se tornar humano? Sim, ele tinha. Não que fosse obrigado a fazê-lo, pois Deus, como dizem em latim, é absolutus, isto é, completamente solto, livre. Mas, por sua própria decisão, ele preferiu fazê-lo, preferiu tornar-se humano. E sabe por quê? Em primeiro lugar, para salvar a humanidade, mas este é assunto que trataremos no outro programa. Em segundo lugar, para se tornar conhecível a nós. E eu vou explicar rapidamente esse segundo motivo. É que Deus é tão grandioso, tão infinitamente poderoso, que uma só fagulha do seu poder seria o suficiente para cegar a todos nós. E já mencionamos isso no início desse programa. Então, para poder se achegar até nós de uma maneira visível e inteligível, sem nos destruir com a sua glória, o que certamente aconteceria não apenas por causa da nossa pequenez, mas principalmente por causa da nossa condição pecadora, esse Deus deixou de lado a sua luz. Aquela luz esplendorosa ficou de lado e ele veio ofuscado por uma natureza humana. Veja, ele não perdeu a sua glória nem a sua divindade, apenas, digamos, diminuiu voluntariamente o seu esplendor para poder descer até nós. O escritor mundialmente famoso Philip Yancey escreveu certa vez num dos seus livros O Jesus que eu nunca conheci, uma parábola que talvez ilustre bem esse princípio da encarnação de Deus no meio de nós. Aprendi acerca da encarnação quando mantive um aquário. Gerenciar um aquário não é tarefa fácil. Precisava manejar um laboratório químico portátil para monitorar os níveis do nitrato e o conteúdo de amônia. Bombeava dentro dele vitaminas, antibióticos e sulfa e enzimas suficientes para fazer crescer uma rocha. Filtrava a água por meio de fibras de vidro e carvão e o expunha à luz ultravioleta. Era de esperar que, à vista de toda essa energia despendida em benefício dos meus peixes, eles ficassem pelo menos gratos. Mas não. Toda vez que minha sombra aparecia por cima do tanque, eles mergulhavam em busca de abrigo na concha mais próxima. Demonstravam só uma emoção: medo.
Embora eu abrisse a tampa e jogasse dentro o alimento em horários regulares 3 vezes ao dia, reagiam a cada visita como sinal certo de meus desígnios de torturá-los. Eu não podia convencê-los de minha verdadeira preocupação. Para os meus peixes eu era a divindade. Era grande demais para eles. Minhas ações, incompreensíveis demais. Meus atos de misericórdia, eles viam como crueldade. Minhas tentativas de curá-los consideravam-nas destruição. Mudar suas perspectivas, comecei a entender, exigia uma forma de encarnação. Eu teria de me tornar um peixe e falar a eles em uma linguagem que pudessem entender. É claro que um ser humano supostamente transformando-se em peixe não é nada perto de um Deus tornando-se humano, mas o princípio ilustrativo é válido para entender o que Deus fez por nós. Coincidentemente, o escritor Mário Quintana também escreveu de um modo bastante irônico que, para os peixes que estão no aquário, quem troca a água é Deus. Um agnóstico até brincou com esta citação do poeta, dizendo que esta é uma ótima receita para pessoas com problema de autoestima. Quer se sentir um pouco Deus? Sugeriu ele depois de ler Quintana. Então compre um aquário repleto de peixes e simplesmente troque a água. Pena que ele esqueceu de perceber que os peixes do poema pelo menos tinham o bom senso de perceber que alguém maior do que eles cuida do aquário e que a água não se troca sozinha, como supõem, aliás, muitos físicos ateus que existem em nossos dias. Ora, brincadeiras e ironias à parte, é difícil dizer se Mário Quintana era ateu, agnóstico ou simplesmente cria em Deus do seu jeito. O fato é que esta sua frase, para os peixes do aquário quem troca a água é Deus, espelha muito de perto o princípio cósmico do universal versus particular. Simplificando, Deus é tão grande que a sua diminuição, digamos assim, para se tornar um de nós, foi algo muito além do que nossa mente poderia compreender. Só para você ter uma noção, vamos meditar um pouco nas informações que temos da Bíblia e da astronomia. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. E também afirma que Deus é grande, muito, muito grande, maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Sua grandeza é insondável, diz o Salmo 145:3. Isaías 40, verso 12, descreve a Deus como aquele que toma os oceanos na concha de sua mão e mediu a palmos o tamanho do cosmo. No verso 18, o profeta prossegue dizendo que Deus é inigualável. Nem por comparação podemos descrever totalmente a sua pessoa. E todas as estrelas do universo, arremata ele no verso 26, estão todas bem contadas em sua mente. Ele as conhece todas e as chama cada uma pelo seu nome. Embora a linguagem seja poética, ela não deixa de ser extraordinária. Contar as estrelas e conhecer cada uma pelo seu nome é algo por si só acima da compreensão humana. Embora ainda sejam provisórias as estimativas quanto ao número exato de estrelas no universo, alguns físicos, como a doutora Laura Whitlock, da Universidade Estadual de Louisiana, têm afirmado atualmente que uma galáxia média contém entre 100 bilhões e 1 trilhão de estrelas. Há galáxias maiores podendo chegar até 10 trilhões de estrelas ou mais. Agora, quantas galáxias você imagina que existam? Os astrônomos estimam que existem cerca de 100 milhões ou talvez 1 bilhão de galáxias no universo. Já pensou? Então, se você multiplicar esses dois conjuntos de número, você vai obter algo entre 10 sextilhões e 1 setilhão de estrelas no universo. Isso realmente é um grande número. E então, se já ficamos pasmos com a quantidade de estrelas, imagine quão grande é o universo. Para você ter uma ideia, veja o seguinte: a maior velocidade admitida pelos físicos é a velocidade da luz, certo? Pois bem, nada poderia ser mais rápido que ela. Agora veja, a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, enquanto o relógio faz tic-tac, daria para rodear a Terra 7 vezes.
Porém, mesmo nesta velocidade, a luz gastaria 10.000 anos para atravessar as bordas centrais da Via Láctea e 100.000 anos para atravessá-la em sua extensão mais larga. E a Via Láctea é apenas uma dentre milhões de galáxias. Para chegar à galáxia mais próxima da nossa, Andrômeda, a luz gastaria mais 2 milhões de anos em velocidade contínua. E algumas galáxias estão a mais de 10 ou 12 bilhões de anos-luz da Via Láctea. Assim, para chegar até as bordas do universo, existem várias contas. Algumas equivocadas, outras teóricas, são várias. Uma delas, feita pelo Dr. Brent Tully, astrônomo da Universidade do Havaí, propõe que podemos perceber um universo visível com regiões até 28 bilhões de anos-luz distantes de nós. É claro que, numa situação dessa, estamos falando de uma dimensão de horizonte e diâmetro inflado, senão o número fica discrepante em relação à idade do universo, que alguns calculam em 14 bilhões de anos desde o Big Bang. Mas isto é assunto para os físicos. E saiba que o Dr. Brent não descarta que, além disso, haja outros universos se expandindo noutras direções, de modo que esse colosso ainda não seria tudo. Dá para imaginar um Deus maior do que tudo isso se tornando humano? Por isso há coisas que não se explicam, apenas se reconhecem e se admiram. E como é admirável a atuação de Deus em visitar o nosso mundinho e viver entre nós, mas se tornando um de nós. Deus é grande, afirmam as Escrituras. É maior que a nossa capacidade de entender. É incompreensível. O Salmo 97, verso 2, diz que densas nuvens o rodeiam. 1 Timóteo 6,16 afirma que ele habita na luz inacessível e que nenhum homem jamais contemplou o seu rosto ou estaria, pelo menos, em condições de contemplá-lo. Essas e outras passagens que poderíamos mencionar mostram que o Criador está acima de nós e nunca poderemos compreendê-lo, a não ser, é claro, que ele se revele, como já foi dito, se escondendo. A solução para o Deus abscônditos da teologia, dizia Lutero, é conhecer o Deus revelatus, o Deus que se mostrou a nós. Foi através dessa revelação, mediada pelo Filho Celestial, que Deus se tornou visível aos homens, mesmo sendo invisível. Foi assim que ele foi visto parcialmente por Abraão, Moisés, Isaías e todos os profetas que tiveram visões a seu respeito. Porém, acima disso, foi desse modo que ele se fez visível pelos que viveram na Galileia e na Judeia durante o primeiro século de nossa era. Jesus finalmente nos mostrou o rosto de Deus. Assim, embora seja um tremendo erro dizer ou supor que sabemos tudo sobre Deus, o que equivaleria a aprisioná-lo no estojo da nossa limitada imaginação, também seria errado duvidar que possamos ter um conhecimento real de sua pessoa. Jesus não apenas mostra que Deus existe, mas mostra como Ele é, como age, como sente, como se importa. Jesus Cristo é Deus com o rosto. Portanto, mesmo que, como escreveu Paulo em 1 Coríntios 13, nós o conheçamos apenas parcialmente como o reflexo de um bronze polido, já temos dados suficientes para, com muito respeito e confiança, elevar os nossos olhos ao céu e chamá-lo carinhosamente de Pai. Certa vez alguém disse que Deus é infinito, sem começo, sem fim. Eu confesso que não entendi a Deus. Então ensinaram que ele seria uma trindade. Continuei sem entender. Foram mais além declarando que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Minha mente ficou confusa. Aí contaram-me que ele se fez carne e habitou entre nós. Só então eu comecei a entender a Deus. Você também gostaria de conhecê-lo? Por que então não começar hoje fazendo-lhe uma oração? Você certamente passará da imagem de um Deus incômodo e escondido para a realidade de um Deus visível e revelado. Aliás, um Deus revelado com um lindo sorriso, dedicado especialmente a você. Até o próximo programa Evidências.